Dia, ou noite, ou manhã, em que, né, você talvez esteja vendo esse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre sabermos passar por aquilo que nós temos que passar. As passagens sobre as quais nós vamos conversar estão focadas principalmente nos capítulos 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os capítulos bem-aventurados os que são brandos e pacíficos e bem-aventurados os que são misericordiosos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo da nossa conversa de hoje. Em primeiro lugar, é muito importante quando nós pensamos numa conversa, uma conversa com a gente mesmo, sobre sabermos passar pelo que temos que passar, é sempre importante termos em mente que nessa vida nada é por acaso e que tudo aquilo que nós sofremos, por assim dizer, tudo aquilo que nos agride de alguma forma, seja a nossa paz, seja a nossa integridade física, seja o nosso ego, o nosso orgulho, tudo isso passa pelo nosso caminho e não é por acaso, nunca é por acaso. Como nos disse Chico Xavier, e também outros irmãos elevados como ele, é muito importante nós sabermos sofrer. E esse saber sofrer, às vezes ele pode ser encarado como uma coisa negativa, como se nós procurássemos o sofrimento. E essa nunca é a ideia. Acima de tudo, é muito importante que nós estejamos prontos para sentir essas dores que estarão no nosso caminho, sabendo que o nosso mundo tem muito disso ainda, sabendo que ainda estamos inseridos nesse mundo e não nunca, né, no sentido de buscarmos o sofrimento, mas sempre de sabermos passar por ele. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse saber passar por aquilo que nos afeta de alguma forma, mas acima de tudo, quando nós nos referimos a sofrimentos, a dificuldades, as dores dessa nossa passagem terrena, eu quero falar um pouco também sobre sabermos que esses episódios, eles passam. Para além da piadinha da uva passa e tal, eu acho que é sempre muito legal nós nos lembrarmos da importância de que tudo passa. Mais cedo ou mais tarde, às vezes com mais ou menos dificuldades, mas tudo passa. E isso é, acima de tudo, um testemunho maravilhoso da vida e do amor de Deus em nosso favor, pela possibilidade de reciclarmos essas vivências e, junto com elas, se soubermos ouvir o nosso coração, se soubermos passar por essas adversidades, às vezes com mais, às vezes com menos sofrimento, são sempre oportunidades de reciclarmos também os nossos sentimentos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, com certeza, ainda hoje. Como eu disse, é muito importante nós entendermos o mundo em que nós estamos. Quando olhamos ao redor, percebemos as nossas dificuldades como seres humanos para vivência em sociedade, para vivência em família, nas nossas negociações, nos ambientes pelos quais nós passamos, nas associações de seres humanos que nós construímos. É importante refletirmos sempre, estarmos muito atentos aos sinais de que esse nosso planeta, ele ainda é um planeta de muito trabalho, ele ainda é um planeta de muitas provas, ele é um planeta de muitas dores. Isso não é necessariamente ruim. A dor é uma lembrança amorosa de Deus e também das suas leis naturais a respeito de tudo que pode nos trazer de volta a, a um juízo mais perfeito do nosso dia a dia, das nossas interações com as outras pessoas, porque nós não podemos nos enganar. Nós sofreremos, né? Nós sofremos e sofreremos muitas injustiças, muitas desavenças, muitas dificuldades. E aí, talvez até pensando na palavra injustiça, seja legal pensarmos em injustiça entre aspas,
porque, como eu disse, né, nada é por acaso. Se, se a nossa vida acontece como acontece, tudo isso está ligado a leis de sintonia, está ligado a leis de compensação a respeito das nossas atitudes, a respeito da forma como nós encaramos essas dificuldades todos os dias. E essas desavenças, essas dificuldades, essas dores que passam pelo nosso caminho, às vezes na forma de uma doença, às vezes na forma de uma relação difícil, todas essas dores, essas dificuldades, elas estão muito ligadas a mensagens que vêm do alto, a, a mensagens que vêm da nossa vida para nós, a mensagens que vêm para despertar os nossos sensos, os nossos sentidos superiores, e superiores num sentido de mais refinados, mais sutis a respeito desse amor maravilhoso que nos rodeia e que nós só precisamos saber sentir. Então, essas mensagens, quando elas chegam, muitas vezes elas chegam na forma de dores, na forma dessas desavenças, dessas dificuldades, e mais importante do que enfrentá-las, é muito importante nós não resistirmos a elas, não no sentido de nos curvarmos, mas no sentido de sabermos receber os impactos, de sabermos lidar com esses impactos, trabalhar eles dentro dos nossos corações, porque quanto mais nós resistimos, mais nós nos machucamos. O ato de resistir nesse sentido tem muito a ver com a revolta, tem muito a ver com acharmos que seja necessário responder de forma violenta a uma violência que de alguma forma afeta a nossa vida. Essas são palavras muito importantes para os corações de todos nós. Acharmos que tudo que cruza o nosso caminho, que de alguma forma é violento, deve ser correspondido também com violência, é uma mistura de ingenuidade e do nosso orgulho ferido acima de tudo. É muito importante entendermos como é que se responde a essas dificuldades sem nos curvarmos, mas sabendo vivê-las, sabendo passar por elas, como eu disse. Porque se nós nos revoltamos, nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos um pouco menos parecidos, nós ficamos um pouco mais distantes do seu perdão infinito. Nós ficamos um pouco mais distantes da sua bondade perfeita. Nós ficamos um pouco mais distantes da sua justiça perfeita quando achamos que, com as nossas atitudes, podemos fazer algum tipo de justiça. E, nesse sentido, mais do que para irmos além dessas respostas potencialmente violentas, nós podemos nos interiorizar e refletir sobre essa bondade perfeita, sobre a justiça perfeita, sobre o amor perfeito, sobre o perdão infinito daquele que nos criou e que se expressa todas as vezes em que Jesus passa de novo por nós, dizendo: perdoa 70 vezes 7. É como se no seu evangelho, Jesus estivesse nos ensinando a dirigir no meio das outras pessoas que passam pelas vias da nossa vida. Já existe aquele bordão meio curioso, né? Aquele dizer de que nós precisamos dirigir por nós e pelos outros. E a conversa de hoje é um pouco sobre isso também, sobre sabermos dirigir por nós e pelos outros nessa vida que nos cerca, nesse mundo em que nós estamos. Num primeiro lugar, pensando inclusive nos títulos dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos diz, no seu sermão mais famoso, que são bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque eles possuíram a terra e porque eles serão chamados filhos de Deus. Os serão chamados filhos de Deus tem muito a ver com isso, na verdade, com o que eu acabei de falar, de pela forma de nós sabermos sofrer, pela forma de nós sabermos perdoar, pela forma de nós sabermos amar, nós nos aproximarmos da semelhança de Deus, tornando-nos um pouco mais, por assim dizer, seus filhos.
nós nos esforçarmos pela semelhança com o nosso Pai Criador, por reencontrarmos essa chama divina que existe dentro dos nossos corações. E sobre possuir a terra é entendermos que, diante de todas as perturbações, se nós nos mantivermos tranquilos, calmos, em paz e sabendo passar por essas atribulações, as atribulações passarão e nós continuaremos, possuirão a terra. E quando a gente pensa na brincadeira do dirigir, que eu falei, né, o que será que nós podemos ser? Então, como é que será que nós podemos dirigir por nós e pelos nossos irmãos, por nossos amigos, colegas de caminhada nesse sentido? Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre a afabilidade e a doçura. Nós não precisamos ser submissos, nós não precisamos nos curvar, nós não precisamos ser ingênuos, nós não precisamos manifestar, na verdade, uma ingenuidade que não nos cabe. Mas nós precisamos trabalhar dentro de nós com muita força todos os dias, inclusive quem vive no trânsito sabe disso, a cortesia e a gentileza. Entendermos que as pessoas lutam batalhas sobre as quais nós não conhecemos nada, entendermos que as pessoas precisam muito mais da nossa educação, entendermos que precisamos ser todos os dias os iniciadores dessas correntes de leveza, de bondade, de descontração, de tranquilidade na vida de cada um, para que sejamos, antes de tudo, agentes ativos e não reativos da nossa inserção na sociedade, da nossa vida no dia a dia. Nós podemos ser pacientes, entendemos que é preciso saber esperar, que nós podemos construir dentro de nós, por nós e pelo outro, essa capacidade bendita de sabermos esperar, no sentido de que as coisas têm o seu ritmo próprio, como a natureza tem o seu ritmo próprio. André Luiz nos fala bastante sobre isso, né? Na verdade, Emmanuel, né, nos fala muito sobre isso, sobre esses ritmos naturais, né, da natureza, e sabemos nos encaixar nesse ritmo, sabemos que as coisas têm o seu tempo, têm o seu modo, e que nós estamos inseridos nesse quadro maior todos os dias, é muito bom para a nossa paciência e para o exemplo de paciência que nós podemos dar para os nossos amigos. E acho que 2 pontos muito importantes: sermos resignados e obedientes. De novo, não no sentido de nos curvarmos, mas no sentido de estarmos abertos a receber essas mensagens que muitas vezes as dores nos trazem. E a partir dessas mensagens recebidas, nós acatarmos as verdades que chegam através delas nas nossas vidas, implementando as mudanças necessárias e sabendo que absolutamente nada é por acaso e que essa obediência intuitiva e resignada que cultiva a, a nossa capacidade de confiarmos em Deus, de termos fé, de demonstrarmos gratidão, isso ajuda muito no nosso processo de enfrentar essas dificuldades, de sobrevivermos a essas turbulências. Por outro lado, ao mesmo tempo, quando Jesus nos fala também no seu sermão, né, no seu sermão mais famoso, ele fala sobre serem bem-aventurados misericordiosos, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Nesse sentido, acho que é muito importante nos lembrarmos sempre de que, com o peso do nosso julgamento, nós também seremos julgados pela vida, pelo mundo, pela realidade, por tudo que está ao nosso redor. Será que temos conseguido todos os dias diminuir o peso desse julgamento em prol de nós mesmos, em prol da nossa convivência, da construção de laços melhores com familiares, amigos, colegas de trabalho, com pessoas que discordam de nós de uma forma geral
em momentos tão atribulados que nós vivemos. E assim, quando pensamos na brincadeira do saber dirigir por nós mesmos e pelo próximo, o que será que nós podemos ser? Por nós e por nossos irmãos, no sentido da misericórdia que, lembremos, todos os dias Deus expressa por nós. A fonte do seu perdão é infinita. E nesse sentido, quando pensamos na fonte do perdão, podemos buscar duas referências importantes relacionadas à expressão da nossa misericórdia. A primeira delas, que nós podemos expressar antes dos nossos irmãos nos desafiarem, né, a paz, ou dos nossos irmãos nos ferirem, antes dos problemas acontecerem, por assim dizer, que é a benevolência. Antes de precisarmos perdoar, podemos ser benevolentes, podemos enxergar o mundo com bons olhos. E eu costumo me espantar com o quanto é difícil no dia a dia, à medida que nós vamos conhecendo e convivendo com as pessoas, encontrarmos irmãos que estejam definitivamente comprometidos com a benevolência, com acreditar no outro quando ele se aproxima para uma interação, qualquer que seja, acreditar na sua melhor intenção, acreditar na sua bondade, acreditar muitas vezes no quanto ele acredita no que está fazendo. É um exercício realmente revelador sobre a natureza humana e que eu convido todos os dias, na verdade, em diversos momentos, a fazerem esse exercício, que é colocarmos lentes muito positivas para as interações que nós temos com aqueles que nos cercam, nos desarmando, na medida do possível, para que possamos ficar mais abertos a uma interação amorosa, a uma interação leve, a uma interação que se recheia, que se preenche de confiança e não de medo ou né, de dificuldade ali, muitas vezes, num primeiro momento. E para depois, porque eventualmente os nossos irmãos, eles vão nos decepcionar, eles vão nos machucar, eles vão dificultar de alguma forma a nossa caminhada, muitas vezes, mesmo sem querer, nós precisamos também pensar na indulgência, a capacidade de não repararmos no erro cometido pelo nosso irmão, mas sim focarmos os nossos esforços no que ele traz de positivo para as nossas vidas, as boas influências que ele nos traz e sempre traz. Sempre existem boas influências para nós destacarmos nessas interações, ao invés de apontarmos as dificuldades, os problemas e qualquer tipo de dificuldade que ele queira impor no nosso dia a dia. E assim, armados, por assim dizer, da afabilidade, da paciência, dessa obediência, da benevolência, da indulgência, de tantas ferramentas maravilhosas que Jesus nos ensina através do seu Evangelho, nós podemos cultivar essas lições para nos aproximarmos com muita calma, com muita paz de Deus, para que estejamos mais preparados nos nossos momentos de dificuldade a nos mantermos firmes, sabendo que as dificuldades passam e que o nosso coração inabalável, bem fundamentado no Evangelho, ficará para herdar a terra, ficará para desfrutarmos da misericórdia uns dos outros, porque, como diz Jesus, né, os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E a mensagem de hoje é sobre isso, por nos treinarmos para amar ao próximo e, nesse processo, nos aproximarmos do nosso Pai Celeste, reavivando a chama que existe dentro de nós, desde os primeiros momentos da nossa criação. Deus sabe a dor de cada um de nós. Ele sabe a dose em que nós precisamos dessa dor. E a dúvida sempre vai parar sobre o que faremos com isso. Por quanto tempo nós vamos permanecer teimosos e infantis na procura pela satisfação dos nossos caprichos, do nosso ego, ao invés de crescermos no amor do Cristo, para atingirmos, para nos aproximarmos desse nosso Pai maravilhoso, misericordioso, perfeitamente justo e bom, para vivermos, enfim,
uma vida maior, a vida que vai além. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com a gente, com todos nós, e que possamos levar adiante toda essa leveza, toda essa alegria, toda essa esperança para a semana que entra. Que assim seja, que nós nos vejamos muitas vezes nesses momentos de alegria. Que assim seja, graças a Deus.